Bom dia, galerinha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa aula da unidade 4. E a gente vai falar sobre comprimento. Aliás, nós vamos falar sobre medidas em duas escalas, centímetros, e também vamos falar do milímetro. Para começar, está escrito aí, ó, a página de número 62. Você pode abrir o seu livro e diz o seguinte: quantos lápis medem o comprimento e a largura da tampa da mesa do professor? E está aqui a tampa da mesa do professor. Aqui, como vocês podem ver, está a nossa largura. E aqui está o comprimento. Isso aqui tudo, ó. Então, quantos lápis tem aqui, ó? 1, 2, 3. Então, nós temos de largura 3 lápis, medida em lápis. E quantos lápis nós temos de comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resposta: 6 lápis de comprimento, ó. Então, a gente faz uma medida exatamente assim. A gente tem um padrão, a gente tem algo para comparar com o outro. Então, uma medida é sempre uma comparação. E para a gente falar de medida, a gente tem que lembrar de alguns instrumentos que a gente mede. No caso de vocês, a gente vai falar a princípio da régua. O que seria a régua? A régua ela é um instrumento que é usado para medir pequenos objetos. Ok? Então tem aqui a nossa régua, ela é usada para medir o tamanho, né, de pequenos objetos e ela tem uma escala. Só que aqui está pequenininho, então vamos aumentar a régua para a gente ver melhor. Aqui está a régua. Bom, perceba que essa régua tem marcações em número. Ó. Tem o número 0, tem o número 1, tem o número 2 e por aí vai até o número 10. Tá vendo esses números? Essa marcação aí, é uma marcação em centímetros. Então, quantos centímetros no total tem a sua régua? É isso tudo aqui, ó. Esse espaço todo aqui, ó. E esse espaço todo, qual é o tamanho da sua régua? A minha régua, ela tem 10 centímetros. Muito bem. Ó, 10 centímetros. Se ela fosse até aqui, ó, qual seria o tamanho dela? Professor, seria do 0 ao 7, ou seja, 7 centímetros. Isso aí. É assim que você vai comparar um objeto e você vai medir. Partindo aqui, ó, do 0 até onde ele terminar. Então, os números, eles estão indicando centímetros, tá? Então, os números indicam centímetros. Então, essa régua tem um tamanho de 10 centímetros. Agora, se você for perceber, entre o 0 e o 1, tem 10 tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Depois você pode contar. São 10 espaços. Ou seja, esses espaços a gente dá o nome de milímetro. Então, aqui, ó, em 1 centímetro, nós temos 10 milímetros. Em 2 centímetros, nós temos um total de 20 milímetros. Em 10 centímetros, nós temos 100 milímetros. M. Temos 100 milímetros aqui, ó. Professor, não acredito. Então, é só você contar aqui quantos espaços tem até aqui o final. Então, cada centímetro possui 10 milímetros. Eu posso falar que essa régua tem 10 centímetros ou eu posso falar que essa régua tem 10 milímetros. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto e esse objeto ele tem esse tamanho aqui, eu vou desenhar daqui até aqui, ó.
Professor, aí eu pergunto, qual é o tamanho desse objeto aqui? Bom, tem 1 centímetro e 1 milímetro. Isso aí. Completou 1 centímetro e foi mais 1 milímetro. É assim que a gente faz a nossa escala e depois vocês vão ter algumas tarefas para fazer, para medir. Eu vou querer saber se vocês estão medindo da forma correta e vamos dar continuidade à nossa aula. Bom, primeira tarefa, a gente vai começar a medir os objetos. Tá aqui um lápis e um canudo. E a pergunta que eu faço é: qual é o tamanho desse lápis medido numa régua, claro, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é posicionar o meu lápis, a pontinha dele, ó, no 0. E o tamanho dele vai ser até onde o bico dele toca, ó. Vou aqui. Mesma coisa eu vou fazer com o meu canudo. Se você perceber, então, quais as perguntas que a gente faz aqui? O canudinho tem quantos centímetros a mais que o lápis? O lápis tem quantos centímetros a menos que o canudinho? Mas vamos devagar. Primeiro, quantos centímetros tem o lápis? Professor, o lápis, eu estou vendo aqui, ó, ele tem, vou botar o lápis aqui, o L de lápis. O lápis tem 7 centímetros. Muito bem. E o canudo tem quantos centímetros? Olha, o canudo tem, C de canudo, tem 4 centímetros. E agora eu posso resolver a questão. O que ele me pergunta? O canudinho tem quantos centímetros a menos que o lápis? Quantos centímetros a menos ele tem que o lápis? Bom, se o lápis tem 7 e ele tem 4, eu vou fazer uma continha aqui bem simples, ó. 7 menos 4, 3. Então, o canudo tem 3 centímetros a menos que o lápis. Ok? E aí ele vai fazer a mesma pergunta, só que agora ele quer saber do lápis, ó. O lápis tem quantos centímetros a mais que o canudo? Então, se o lápis tem 7 centímetros, o canudo tem 4, o lápis tem exatamente 3 centímetros a mais que o canudo. Se o lápis tem 7, o canudo tem 4, o lápis tem 3 centímetros a mais. Ok? Bom, agora a gente vai fazer, eu vou pedir uma tarefa para vocês. E a tarefa é a seguinte: para medir a largura da unha do dedo indicador. Então, quero que você faça o seu dedo indicador. Qual que é o meu dedo indicador? Ó, esse que indica, aquele que aponta o dedão assim, ó, indicador. Eu quero que você meça o tamanho, a largura dele. Como eu vou fazer? Eu vou colocar no 0 e vou ver até onde vai. Nesse caso, essa unha aqui tem 1 centímetro. Qual o tamanho da sua unha? Essa é a tarefa que você vai fazer em casa. Eu quero que você meça. Você pode tirar uma foto de você medindo e depois manda a resposta. Quantos centímetros tem a sua unha do seu dedo indicador? Ok? Outra tarefa da página 64 agora. Use a sua régua para medir o comprimento do seu caderno. Qual é o comprimento do seu caderno? Qual o tamanho dele? Está aqui, ó. O seu caderno está assim, né? Perdão, está aqui mesmo o teu caderno. Eu quero saber o comprimento, esse tamanho dele aqui, porque o seu caderno é de uma forma de um retângulo. Então, qual é esse tamanho? Lembrando, eu vou medir a partir do 0 e vou ver até onde ele chega. Então, essa primeira tarefa, eu quero que vocês me mandem a foto ao fazer a atividade, medindo, e depois manda a resposta também. Outra questão, a letra B, eu quero que vocês façam também. Eu quero saber o comprimento da sua mão aberta. Nesse caso aqui, ó, daqui do pulso, ó, essa parte aqui, que é o 0, até o seu último dedo. Nesse caso aqui, ó o tamanho aqui.
dessa mão. Olha o tamanho. Quantos centímetros tem essa mão aqui, ó? 8 centímetros, ó. Mas essa não é a sua, eu quero saber a sua. Quantos centímetros tem a sua mão? Começando do zero até onde encostar a ponta do seu dedo maior, ok? E a próxima pergunta que eu quero que vocês façam também é: o que é mais comprido, o seu caderno ou a sua mão aberta? Então, eu quero saber se a sua mão é maior do que o caderno ou se o caderno é maior que a mão. Vocês vão fazer essas questões dessa página, ok? Bom, a próxima atividade, vocês vão abrir o livro de vocês na página 65 e vão pegar aqui, ó, eu vou pedir para vocês pedirem aos seus pais 3 barbantes. E aí, você vai colocar aqui em cima, seguindo exatamente essa medida de cada um deles, até o final, ok? O professor tá torto, mas você vai medir os 3 barbantes dessa forma. Ao fazer isso, você vai responder essa questão aqui. E essa questão aqui vai perguntar para vocês qual o comprimento da linha A. A letra B vai perguntar qual o comprimento da linha B e qual o comprimento da linha C. A próxima pergunta é a seguinte: a linha B tem quantos centímetros a mais que a linha C? Eu quero saber isso, ok? Bom, próxima questão, questão de número 4, diz o seguinte: usando a régua, desenhe uma linha de 10 centímetros. Então, quero que você desenhe. Uma linha de 10 centímetros é daqui até aqui. Letra B, uma linha de 15 centímetros. Professor, como eu faço isso? Vamos supor que eu medi a minha régua, começou aqui, daqui até aqui deu 15 centímetros. Eu começo do zero de novo e meço. Então, aqui deu 10, eu vou medir os outros 5 que faltam, ok? Quero que vocês façam essa tarefa para medir uma linha de 10 centímetros, depois uma de 15 centímetros e uma de 7 centímetros. Então, a de 15, por exemplo, vou explicar melhor aqui. Seria isso aqui, mais ou menos, só para você entender. Se a minha régua tem 10 centímetros, ela vem daqui até aqui. Foi 10 centímetros. Eu pego a régua, o zero da régua, e coloco aqui, ó, já foi 10. Faltam quantos? Faltam 5, professor. Então, eu vou daqui até indicar o meu número 5. Daria os 15 centímetros. Então, minha régua total ficaria desse tamanho assim. É claro que com a régua, ela vai ficar retinha. A minha tá torta, tá bom? Então, são essas as tarefas que a gente tem para fazer. Muito obrigado. Até a próxima aula. Mandem as fotos e respondam essas questões, ok? Fique com Deus. Até a próxima, segundo ano. Abraço. Tchau, tchau.